Amados, a graça e a paz do Senhor, estamos dando continuidade ao estudo de João Batista. A gente, na verdade, está fazendo um estudo que pretende treinar a fazer meditações. Ou seja, nós vamos pedir ao Espírito Santo que não somente nos ensine na sua palavra agora, mas nos ensine também como nós podemos desenvolver o nosso estudo bíblico, amém? Então vamos estar clamando ao Senhor. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, nós clamamos. Espírito Santo, vem e toma conta do nosso coração. Senhor, derrama sobre a vida de cada um dos Teus servos, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito, para que nós possamos ter uma profundidade maior no conhecimento da Tua palavra. Toma a frente agora e dirige-nos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Esteja conosco nos próximos minutos. Nós temos estado, irmãos, estudando então a vida de João Batista e uma das coisas que também nos chama a atenção é que a sua mensagem era muito forte, né? Em Lucas 3, versículos 10 a 14, ele tinha uma chamada de arrependimento, mas motivando agora aqui que as pessoas agissem, né, como frutos desse arrependimento. Então, elas aqui perguntam, lá em Lucas 3, versículo 10, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver alimentos, faça a mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E aos soldados que o interrogaram, disse, o que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Isso, na verdade, eram obras, né? Eram atitudes, mas que demonstravam a conversão, né? Nós não entendemos muitas vezes a importância de você pregar assim, né? Quando você verdadeiramente entende o que é salvação, como João entendia, você leva as pessoas a uma vida nova de quebrantamento. Não adianta apenas as pessoas dizerem que estão arrependidas dos seus pecados. Elas têm que desejar que o Espírito Santo as transforme. As coisas velhas passarem, tudo se fazer novo, né? Nós temos uma dependência total de Deus para isso, mas temos também uma atitude de não de omissão, não de ficar esperando, mas de ação. Você precisa agir em prol da atitude de agradar a Deus, né? Imagina um filho que chegue para o pai e diga, papai, eu te amo, mas eu não vou fazer nada que você me mande, tudo bem? Acho que não faz sentido, né? Então, mais ou menos isso. Quem não quiser deixar de fazer o que Deus considera pecado, não quer se unir a Ele, né? Na verdade, a salvação, irmãos, não é a salvação do inferno, né? As pessoas pensam, a salvação é apenas o meu passaporte para o céu. Não é isso. A salvação é muito mais do que isso. A salvação é deixar toda uma vida de pecados e agora deixar que o Espírito Santo em você te leve a uma nova vida. Jesus agora é tudo para você, né? É o teu princípio, ele é o autor e o consumador da sua fé. Então, nós temos uma vida de salvação, temos verdadeiramente o céu garantido, porque o pecado que nos fazia separados de Deus, agora já não está mais sendo esse motivo de separação. Ele foi tratado pelo poder do sangue de Jesus, amém? Então, é por isso que João Batista pregava dessa forma, e nós temos que entender isso. Nós vamos ver algumas motivações de João também, não só essa coragem de falar o que era necessário, se posicionando contra o pecado, mas também a sua fidelidade à sua missão. Imagina alguém que nasceu filho de sacerdote, como você vê em Jerusalém hoje, né, as criancinhas ortodoxas com os cabelinhos enroladinhos, aqueles cabelos que não são cortados, são os nazireus, né? João Batista tinha essa ordem, a mãe dele recebeu
ele não vai cortar cabelos, ele vai ficar sempre nazireu por toda a sua vida. Ele também fazia não só o jejum dos nazireus, que era limitar uma série de coisas, mas ele ainda fazia um pouco mais, né? Ele só comia gafanhotos e mel silvestre, deixando bem claro, como Daniel deixou claro lá na Babilônia, que não iria se contaminar com as gostosuras lá do reino, as coisas deliciosas que o rei colocava diante dele. Ele estava só com legumes e água. E aqui João Batista falou, eu vou ficar só com gafanhotos e mel. Ou seja, havia uma atitude de santificação, de fidelidade, e era muito forte você pensar no sacrifício de João Batista. Agora, vamos avaliar aqui, vamos nos pôr na pele dele e ver um sacerdote que foi treinado desde criança na lei de Moisés, conhecia bastante a lei, e que foi treinado a sacrificar animais para o perdão de pecados, e que agora pregava, conforme diz em Marcos 1:4, assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele estava abandonando todas aquelas coisas da lei, né? Estava deixando aquilo para trás. A gente vê aqui em João 1, versículos 15 em diante, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está falando Jesus é Deus. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, falando sobre a bênção do Espírito Santo. E falando, porque a lei foi dada por Moisés, a lei na qual João Batista foi educado, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Para conhecer Deus não era pela lei, era por Jesus. Jesus é quem estava revelando Deus. Então, você imagina o grau de sacrifício que era, aos olhos humanos, né? Esse homem fazer essa declaração. Ele estava abandonando toda a sua história para abraçar agora a realidade de Deus. Amém? A realidade do Deus vivo na vida dele. Amém? E vivendo essa plenitude de Deus. Isso é uma lição para nós. Né? Quando você entende a motivação dele, você fica, então, trabalhado pelo Espírito Santo, você pode também tomar decisões em relação a isso. Né? Você pode desejar deixar para trás coisas que te prendem, que te impedem de experimentar a plenitude de Deus e agora abraçar uma nova vida com Deus. E assim você vai ser instrumento para abençoar outras vidas também. Né? Outro grau também de vivência que ele teve, né, de motivação dele, era depender do Espírito Santo. João Batista abria a boca e falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vós. E a mesma palavra foi usada por Jesus, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou a vós. Né? É pregada por Pedro, lá, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, a palavra era lhe dada pelo Espírito Santo. Ele dava liberdade para que o Espírito Santo pudesse agir através dele. Você vendo a motivação de João Batista, você faz uma meditação, o Espírito Santo traz para você isso, e você pode então pensar, o que vai acontecer comigo se eu, ao chegar no meu trabalho, for totalmente liderado pelo Espírito Santo? O que vai acontecer se na igreja eu for liderado, cada palavra minha for liderada pelo Espírito Santo? O que vai acontecer quando os meus pensamentos forem liderados pelo Espírito Santo? Pai do céu, que visão de Deus eu vou ter, amém? Glória a Deus por isso. Amados, outra coisa, ele tinha a visão de que Jesus enviaria o Espírito Santo sobre toda a carne, né? Aquilo que estava prometido em Joel, ele conhecia Joel 2, né? O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e ele fala claramente, lá em Mateus 3,11, ele diz, eu não sou nem digno de levar-lhes as alparcas, mas ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, amém? João 3,34, ele fala, pois o enviado de Deus, aqui João Batista falando de Jesus, João Batista falando de Jesus, em João 3,34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, não há limites para que o Espírito Santo quer fazer, amém? Você imagina
a mudança que é, né, a quebra de paradigmas que é João Batista, um sacerdote, filho de sacerdote, dizendo que agora Deus estava sendo enviado a todas as pessoas para ter intimidade com elas. O Espírito Santo seria enviado a todas as pessoas, seriam batizados no Espírito Santo. Não o batismo de água que ele podia fazer, mas o batismo no Espírito, a plenitude do Espírito Santo. Se ele está dizendo isso é porque o véu do templo que ele respeitava, né? Ele como sacerdote nunca ultrapassou aquele véu, agora o próprio Deus estava rasgando de cima a baixo, estava vindo ao encontro dos homens. Então, a posição de João Batista era de um homem que estava quebrando vários paradigmas e nós podemos também quebrar na vida dos nossos irmãos. Você pode dizer para eles, olha, Deus não está longe no céu, Deus está aqui. Ele pode vir e tocar em você e te dar a resposta que você precisa e fazer o milagre que você quer, porque o véu se rasgou. Amém? Não é mais uma questão de você depender de um sacerdote te levar a Deus. Agora você já tem acesso direto ao trono de Deus. Amém? E em João 1 nós lemos também que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, agora ele estava dizendo que a lei de Moisés era coisa do passado. Amém? Ela servia apenas para indicar o caminho que levaria à graça, mas agora a graça havia chegado. A mensagem de João Batista era muito, muito, muito poderosa. E para terminar essas análises de hoje, a gente ainda tem mais para comentar sobre João Batista, mas para terminar essa análise de hoje, a gente vai ler João 3, João capítulo 3, a partir do verso 29. Amém. Então vamos lá. João 3, versículo 29 a 30, fala assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Imagina, João Batista estava trazendo a imagem de um casamento judaico, né? O noivo vinha, né, chegava com pompas e circunstâncias, mas o amigo do noivo vinha à frente anunciando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Mas quando o noivo chegava, o noivo e a noiva se encontravam e não tinha mais lugar para o noivo na festa, a não ser no cantinho, junto com os convidados, né? Então, ele está dizendo bem claramente isso, né? Eu sou amigo do noivo, eu sou o pregador, né? Imagina, todo pregador tenha essa unção de ser amigo do noivo. Você tem um privilégio enorme de levar o noivo à noiva, né? O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Você está levando Jesus para a igreja, para que eles conheçam mais de Jesus. Mas não é você o astro da festa, amém? Nenhum pregador é o principal participante da festa. O principal participante é o noivo. E aqui, então, ele completa no versículo seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, é muito importante nós vermos como que João Batista entendia bem o papel de pregador da palavra. Amém? E isso vale nessa motivação dele para todos nós que estamos pregando a palavra. Nós entendermos o privilégio de trazer o noivo para a noiva, mas sabendo que não é o nosso lugar continuar no centro do palco. Amém? Quem está realmente sob os holofotes é Jesus. Amém? Que ele continue te amando cada dia mais, te abençoando e fazendo de você uma nova criatura a cada dia. E essas motivações que você estuda nas suas meditações bíblicas, elas venham a ser usadas pelo Espírito Santo para fazer com que você e eu mudemos também a cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém, amém.